Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos aprender uma matéria de genética que tem a ver, é uma comparação entre a genética tradicional e uma genética chamada linkage, que na verdade é uma genética mais contemporânea. Essa genética de linkage está associada a um nome que você deve lembrar muito bem, chamado genes, porém ligados. Genes ligados é a palavra-chave nessa matéria. É uma matéria cobrada nas provas de vestibulares e, por que não, na prova do Enem. É um conteúdo relativamente fácil, que precisa que você tenha uma bela observação, que você faça uma bela observação na matéria do dihibridismo, da segunda lei de Mendel, para fazer uma comparação com essa matéria de linkage. E aí você vai ver que ela vai se tornar muito tranquila. Então, essa aula de hoje tem a ver com linkage e também com mapas cromossômicos. São dois conteúdos da genética muito interessantes e também, obviamente, muito legais. Então, vem comigo a mais um vídeo do canal Biologia Minha Prova e aí, obviamente, as coisas vão sair tudo bem. Obviamente que aqui eu estou dedicando um tempo nesse canal para que você tenha, como eu sempre digo nos meus vídeos, um terceiro tempo de estudo. Um tempo que você tem na tua escola, no teu cursinho, um outro tempo que você tem na resolução de exercícios e comigo um terceiro tempo que você cria esse vínculo e obviamente eu sei que ao final, daqui a algum tempo, você vai estar pronto para fazer a tua prova e apto para entrar no curso e na faculdade que você deseja tanto fazer, ok? Muito bem, então vamos começar com a nossa aula de hoje sobre genes ligados. Aqui está, genes ligados ou genes ligados, também conhecido como linkage. Vamos fazer o seguinte, ó. Dizemos que um gene está em linkage ou ligação gênica, vou dar um destaque, quando ele está em um mesmo cromossomo e não segrega de forma independente na formação ou no momento da formação de um gameta. Isso é fundamental. Quando você pergunta qual é a diferença, você vai dizer quando um gene está em um mesmo cromossomo. É a primeira observação que você tem que fazer em relação ao que é um linkage. Então fica aqui a grande dica. Você vai ser questionado o que é linkage e o que não é linkage. Quando está ligado e quando não está ligado. Quando está ligado, ele estará ligado no mesmo par de cromossomos homólogos. Nós estamos falando de, no mínimo, 2 pares de genes, hipoteticamente o gene A e o gene B. E estes genes irão se encontrar no mesmo par de cromossomos. Daí, estaremos falando de linkage. Observa só. Thomas Morgan foi o cara que resolveu ir atrás dessa observação, porque ele verificou que nem sempre os resultados matemáticos, na hora da formação dos gametas, respeitava as leis mendelianas, aquelas leis que levavam à produção de gametas, por exemplo, aonde você tira 4 gametas de um dihíbrido, de um azão azinho, bezão bezinho, e você espera, ou esperaria, encontrar 1/4 de probabilidade, 25%, ou então 0,25, para cada gameta. Nem sempre foi encontrado essa resposta. E foi isso que levou Thomas Morgan a avaliar melhor esses resultados da genética e até que ele conseguiu encontrar, então, algumas situações diferentes e esse é o motivo de eu estar aqui falando para vocês sobre linkage. Thomas Morgan e seus colaboradores trabalharam com a mosca drosófila, a mosca da fruta. É aquela mosquinha, quando você tem a banana em casa ali, maduras, frutas maduras, você nota que tem algumas moscas sobrevoando aquelas frutas maduras. Aquela mosca é a Drosophila melanogaster. Essa mosca, ela é muito utilizada nos estudos de genética porque ela tem poucos cromossomos, tem pouca condição, por exemplo, de variabilidade, poucas características, na verdade, então é fácil de fazer essa observação. E realizaram cruzamentos em que estudaram 2 ou mais pares de genes, verificando que realmente nem sempre a segunda lei de Mendel era obedecida. Concluíram que esses genes não estavam em cromossomos diferentes. Então, eles
concluíram que esses genes não estavam em cromossomos diferentes, mas sim encontravam-se no mesmo cromossomo aonde nós chamamos de linkage, que é o motivo da nossa aula de hoje, a aula 8 da nossa playlist. Veja só, nós estamos aqui mostrando os dois cromossomos, um par de cromossomos, e eu estou colocando aqui em vermelho uma marca que é um locus, é um local, um locus gênico. Então vejam, eu tenho um par de cromossomos, qualquer que seja ele, o 1, 2, enfim, e você está observando que nós temos estes dois genes aqui, que é o gene A, e aqui o gene B. Veja que nessa situação eu tenho o gene A e o gene B para qualquer condição, mas eles estão situados no mesmo par de cromossomos. Então, identifique comigo, o gene A está no seu locus gênico e o gene B também no seu locus gênico, porém, eles estão no mesmo par de cromossomos. Essa é a primeira observação que você tem que fazer em relação a isso, ok? Então, vamos para a nossa próxima tela para complementar esses estudos aqui. No próximo momento, veja só. Em um dos seus experimentos, Morgan cruzou moscas selvagens de corpo cinza. Então, nós tínhamos uma mosca selvagem de corpo cinza e asas longas, com mutantes de corpo preto e asas curtas. Então, nós temos aqui duas características. Nós temos a cor, que é cinza, e preto, e as asas, que são longas ou então curtas, também denominadas vestigiais. Veja só, todos os descendentes da F1 apresentavam corpo cinza e asas longas. Pensa comigo, quando você cruza indivíduos puros, puros é sinônimo de homozigoto, indivíduos puros, que são, de um lado, que tem corpo cinza e asas longas, e do outro, também puros, que tem corpo preto e asas curtas, e o resultado desse cruzamento parental vai gerar uma geração F1, a primeira geração parental, ok? Então, o que vai acontecer? Ou a primeira geração. O que vai acontecer? 100% desta prole apresentou o caráter cor cinza e também asas longas. Então, eu te pergunto, quem domina? Quem é dominante? Cinza ou preto? Você respondeu cinza. Quem é dominante? Asa longa ou asa curta? Você respondeu asa longa. Muito bem. Então, identificamos a dominância nessas duas características. O que ele disse? Isso atestando que o gene que condiciona o corpo cinza, asão, como nós falamos agora, ele domina o corpo preto, ou a característica preta, e aí usamos o alelo azinho. Assim como asas longas, o gene Bzão é dominante sobre o gene Bzinho, que condiciona as asas vestigiais curtas. Aí está o cruzamento que eu acabei de falar para vocês. Um puro com asas longas e também o corpo cinza, que foi cruzado com o indivíduo também puro, parental, que tinha corpo preto e asas vestigiais. O resultado desse cruzamento, que vocês podem observar aqui nesse quadro de Pinet, é 100% de indivíduos que apresentam a característica asas longas e corpo também cinza. Obviamente, justificando a dominância dessas duas características, cinza e asas longas. Muito bem, então vamos lá à nossa próxima tela. Vocês estão observando que eu estou contigo construindo, no primeiro momento, condições para a gente poder entender melhor as diferenças entre linkage e, obviamente, segunda lei de Mendel. Vamos continuar. A seguir, Morgan cruzou descendentes da F1, aquela que nós acabamos de fazer, com duplos recessivos. Então, na prática, é pegar azão, azinho, bezão, bezinho e cruzar com azinho, azinho, bezinho, bezinho. A isso chamamos de retrocruzamento. Mas vamos continuar. Ou seja, realizou um cruzamento teste. Muito bem. Para Morgan, os resultados dos cruzamentos, então desses testes, obviamente, revelariam que os genes e seus genes estavam localizados em cromossomos diferentes, que é quando estão
em cromossomos diferentes, nós usamos o termo segregação independente. Segregar significa separação. Ou, então, em um mesmo cromossomo, em linkage. Então, vamos reavaliar esse pequeno texto. Feito esse cruzamento de azão, azinho, bezão, bezinho, com azinho, azinho, bezinho, bezinho, e observando o resultado, a conclusão que ele vai obter a partir de agora, ou lá que obteve, nós estamos obtendo agora, é que, primeiro, ou estarão em linkage, ou então em segregação independente. Então, se eu olhar o resultado de um cruzamento de um díhíbrido, azão, azinho, bezão, bezinho, com um recessivo puro, azinho, azinho, bezinho, bezinho, eu vou saber dizer para você se isso é segundo a lei de Mendel ou linkage. Simples assim. Então, vamos lá. Aqui está o cruzamento teste do díhíbrido, azão, azinho, bezão, bezinho, com o azinho, azinho, bezinho, bezinho. Os gametas produzidos pelo azão, azinho, bezão, bezinho são azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. E os gametas produzidos, ou o gameta produzido pelo azinho, azinho, bezinho, bezinho, é um só. Obviamente, azinho, bezinho. Agora, vamos fazer um quadrado de Pinet, um quadro de Pinet. Aqui está, esse quadro de Pinet vai revelar aquela pergunta, aquela indagação que ele fez, ele e seus colaboradores. Repetindo aqui, na mesma tela, o cruzamento que eu vou mostrar para vocês, os gametas obtidos, e agora montamos um quadro de Pinet. Veja comigo que aqui está aquele gameta, azão, bezão está aqui, o azão, bezinho está ali, azinho, bezão mais adiante e azinho, bezinho, para você entender perfeitamente como é que sai esse resultado. Agora você vê que aquele azinho, bezinho se encontra aqui. E a partir de agora, basta fazer o cruzamento. Se eu pegar, por exemplo, vamos imaginar, eu peguei o azão, bezão, o primeiro gameta, e cruzei com o azinho, bezinho, junta A com A e B com B, e obviamente você vai obter azão, azinho, bezão, bezinho. E aí você vai fazer isso até o final. O próximo cruzamento é do gameta azão, bezinho com azinho, bezinho. O resultado, azão, azinho, bezinho, bezinho. Depois, o azinho, bezão com azinho, bezinho. E o resultado é azinho, azinho, bezão, bezinho. E por último, o azinho, bezinho com ele mesmo, do outro gameta, que vai resultar no azinho, azinho, bezinho, bezinho. Hipoteticamente, eu coloquei alguns valores para a gente poder entender. Se o resultado lá de Morgan, ele fez o teste com aquela F1, aquela mosca de cinza de asas longas, e ele fez um reto cruzamento, um cruzamento teste com azinho, azinho, bezinho, bezinho, com uma mosca preta de asas vestigiais, ele obteve esse resultado. Se o resultado revelou, vamos colocar esses valores por enquanto são fictícios, se o resultado revelou 41,5% de características azão, azinho, bezão, bezinho, que é asa cinza que é corpo cinza e asa longa. Revelou também que 41,5% teve um valor maior também, corpo preto e asas vestigiais. E revelou aqui no meio, os chamados intermediários, vamos colocar numa cor diferente, que esse resultado aqui de 8,5% para cada um deles, olha só, aqui está, 8,5% para o azão, azinho, bezinho, bezinho e para o azinho, azinho, bezão, bezinho. Um resultado diferente daquilo que se esperava na segunda lei de Mendel. Por quê? Porque na segunda lei de Mendel, todo resultado obtido nesse mesmo cruzamento vai ser 25% para cada um. Isso justifica que esses genes estão em cromossomos diferentes. Mas quando o resultado obtido revela valores diferentes, por exemplo, o azão, azinho, bezão, bezinho e o azinho, azinho, bezinho, bezinho, em comparação com os outros dois que são chamados recombinantes, você pode afirmar que esses genes estão em ligação, que eles se encontram no mesmo par de cromossomos, nos cromossomos homólogos. Então, fica aqui a primeira dica. Feito o cruzamento, obtido o resultado que não seja 25% para cada um, você já pode afirmar que é linkage.
Se obtido o resultado de 25% para cada um, você pode afirmar que é segregação independente, ou seja, segunda lei de Mendel, ok? Muito bem, então vamos para a nossa próxima tela, que aqui está. O que aconteceu agora? Olha só, a gente vai fazer uma comparação, um comentário sobre esse resultado que acabamos de mostrar para você. Ao analisar esse resultado, Morgan convenceu-se de que os genes Azão e Bzão localizavam-se no mesmo cromossomo, como eu deixei aqui em negrito e como também havia já comentado com você, ok? Muito bem. Se estivessem localizados em cromossomos diferentes, a proporção esperada seria outra. Então, qual seria a proporção esperada? Bem, como nós acabamos de comentar, e você deve estar já respondendo antes de eu afirmar, seria 1 para 1 para 1 para 1, que na prática é a mesma coisa que 25% para cada um, ou 1/4. No entanto, restava a dúvida, como explicar a ocorrência dos fenótipos corpo cinza, asas vestigiais e corpo preto e asas longas. Por quê? Porque no início os chamados parentais eram dois, que eram puros. Eles tinham corpo cinza e asas longas, ou então tinham corpo preto e asas vestigiais. Feito o cruzamento da F1, deu 100% de corpo cinza e asas longas, ou seja, não houve nenhuma variação. O resultado do retrocruzamento, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, revelou indivíduos que apresentavam corpo cinza e asas vestigiais, e outros que apresentavam corpo preto e asas longas. Que resultado é esse? Olha só, a resposta não foi difícil de ser obtida. Então, a resposta não foi difícil de ser obtida. Vou só melhorar aqui. Aí está. Então, o que significa? Por que ela não foi difícil de ser obtida? Bom, por essa época já estava razoavelmente esclarecido o processo chamado meiose. Então, ele teve uma sorte, o que Mendel não teve, de saber mais ou menos o que era a meiose. Em 1909, o citologista Janssen, ele descreveu o fenômeno cromossômico conhecido por permutação ou crossing over, ok? Muito bem. Então, esse crossing over é um fenômeno que acontece na prófase 1, eu vou dar um destaque para você visualizar melhor, da meiose, é num subperíodo chamado paquíteno. Nós vamos estudar isso no próximo vídeo. É neste momento, durante a gametogênese, por exemplo, que acontece o encontro dos cromossomos, o paterno e materno, e eles vão se aproximar, os cromossomos homólogos, e vão trocar genes. Um empresta o azão para um e assim faz uma troca com o azinho. Troca. Então, isso é permuta. Aí, veja comigo, olha só. Em 1911, Morgan usou essa observação para concluir que os fenótipos corpo cinza e asas vestigiais e corpo preto e asas longas eram recombinantes. E aí eu vou dar um destaque para a palavra recombinante. Usa-se muito esse termo recombinante na matéria de linkage. E obviamente isso é devido ao crossing over. Memoriza comigo então. O que é o crossing over? É a permutação. Quando que ele acontece? Na meiose. Em que momento da meiose? Na prófase 1. Em que subfase da prófase 1? No paquíteno, ok? Paquíteno dentro da prófase 1, que é a meiose 1, denominada reducional. Muito bem, então podemos avançar para o nosso próximo texto. Agora vem a parte interessantíssima, que é a parte que fala sobre as comparações entre um e outro. Olha só. Segregação de Mendel versus linkage de Morgan. Aí está. Fazemos o seguinte. Quando comparamos o comportamento de pares de genes para as duas características, obviamente para a segunda lei de Mendel, com a ocorrência de linkage e crossing over, e um cruzamento genérico do tipo, ou em um cruzamento genérico do tipo azão, azinho, bzão, bzinho, com azinho, azinho, bzinho, bzinho, verificamos que
Em todos os casos, resultam 4 fenótipos diferentes. Marca esse número, 4 fenótipos diferentes, ok? Muito bem. Então, quando comparamos o comportamento de pares de genes para 2 características, para a segunda lei de Mendel, com a ocorrência de linkage ou crossing over, e em um cruzamento genérico do tipo azão-azinho, bezão-bezinho, com azinho-azinho, bezinho-bezinho, que é um reto cruzamento teste, verificamos que em todos os casos resultam 4 fenótipos diferentes. Vamos destacar 4 fenótipos diferentes. Aí está. Então nós temos aí dominante heterozigoto, dominante heterozigoto. Rodrigo, eu não entendi. Azão-azinho, primeiro dominante heterozigoto, bezão-bezinho. Próximo cruzamento, próximo resultado. Dominante heterozigoto com recessivo, que é azão-azinho, bezinho-bezinho. E recessivo, o azinho-azinho, com um dominante heterozigoto, que é o azinho-azinho, bezão-bezinho. E por último, recessivo para 2 características. O que eu fiz aqui? Na verdade, eu só mostrei para vocês que a comparação, tanto em um quanto no outro, cruzando através de Mendel ou então observando as leis de Morgan, tu vai ter sempre esses resultados. E esses resultados são os mesmos resultados que você observou aqui. Veja só. Então eu tenho aqui, ó, heterozigoto, azão-azinho, heterozigoto, bezão-bezinho, heterozigoto, azão-azinho com homozigoto recessivo, bezinho-bezinho, recessivo, obviamente, homozigoto, azinho-azinho, com heterozigoto dominante, heterozigoto já é dominante, isso é uma redundância, né? Bezão-bezinho, e homozigoto recessivo, azinho-azinho, com homozigoto recessivo, bezinho-bezinho. Só para dizer para vocês de onde nós estamos tirando essa informação. Aí está, que você pode já observar comigo, por isso então, nesse texto, o comentário azão-azinho, bezão-bezinho e todos os outros. Beleza? Muito bem. Aí está. Eu gosto de ser extremamente didático para que você possa entender, você que está acompanhando essa aula do início ao fim, vai ter plenas condições de compreender o que a gente está propondo nesse conteúdo. A diferença em cada caso está nas proporções obtidas. No caso da segunda lei de Mendel, haverá 25% de cada fenótipo. Aí está. Como nós já tínhamos falado antes, agora você está confirmando, está ratificando. Isso devido ao fato dos genes estudados estarem situados em cromossomos diferentes. Então, situados em cromossomos diferentes, como mostra a nossa ilustração. Aqui está. Eu tenho um par de cromossomos, que aqui está, e aqui eu tenho outro par de cromossomos. Veja que o gene azão e o azinho, seu correspondente, seu alelo, está em um par. Veja que o outro, que é o bezão, está no outro par. O que você tinha observado anteriormente comigo? Nós tínhamos um único par de cromossomos homólogos e lá encontramos o gene azão, azinho, nele, e o bezão, bezinho, nele, ok? Muito bem. Neste caso aqui, vamos encontrar, para eu fazer a comparação contigo, deixa eu só localizar onde está a imagem. Então nós vamos encontrar ela, professor, encontra essa imagem, pelo amor de Deus. Onde está essa imagem? Talvez esteja, aí está. Então, compara comigo o que eu acabei de falar para você. Veja, o azão, azinho, ele foi encontrado aqui, ó, azão, azinho, que está nesse cromossomo em destaque, que você está observando, ok? E o bezão, bezinho também. Memorizou? Agora, nós podemos voltar para a nossa informação anterior. Aqui está. Agora, você está comparando nesta imagem, aí, agora ficou melhor, que o azão, azinho, se encontra em um cromossomo e o bezão, bezinho, em outro. Memorizou? No primeiro caso, onde ele se encontra no mesmo cromossomo, é linkage. Em cromossomos distintos, então, é segunda lei de Mendel. Aí tu vai dizer, professor, eu compreendi uma coisa que eu nunca havia compreendido. Então, se aconteceu isso, ou então qualquer outra parte da aula, você tenha agregado, ou esteja agregando informação, é isso que está valendo para nós nesse momento. Então, vamos à próxima informação. Aqui está
a nossa próxima informação. Bem, neste caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos promover um cruzamento, como fizemos anteriormente, do Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, com Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, extraídos os gametas que aqui estão. Vejam quais são os gametas. Nós temos um gameta que é o Azão, Bzão. Nós temos um outro que é o Azão, Bzinho. Um próximo que é o Azinho, Bzão. E o último, Azinho, Bzinho, que foram extraídos daquele duplo heterozigoto, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, que vai ser cruzado com o Azinho, Bzinho. Lembra que isso é cruzamento teste, reto cruzamento. Daqui nós retiramos esse gameta do Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, e aí estamos com os resultados. Aí estamos observando os resultados que são os mesmos resultados obtidos, resultados genotípicos e fenotípicos obtidos lá naquele cruzamento onde eu mostrei hipoteticamente que havia linkage. Veja que aqui temos 25% de Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, o mesmo resultado para Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, mesmo resultado para Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho e mesma proporção ou porcentagem de Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Quando isso aqui acontece, você está dizendo que é gen em ligação? Não, isso é segregação de Mendel. O que significa na prática? Que o gen A e o B situam-se em cromossomos diferentes. Então, mais uma vez, vamos pecar por excesso. Quando o resultado do dihíbrido Azão, Azinho, Bzão, Bzinho cruzado com Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho revelar 4 genótipos e 4 fenótipos na proporção de 25% para cada um, você pode afirmar que estes genes, o A e o B, encontram-se em cromossomos diferentes. Quando este mesmo cruzamento resultar em 4 fenótipos e em 4 genótipos, 4 e 4, ok? E os resultados obtidos não forem de 25%, valores, qualquer valor aleatório, conforme o crossing over, obviamente, a taxa de recombinação, você pode afirmar que o gene A e o gene B estão ligados, em ligação, em linkage, no mesmo par de cromossomos e por isso esse resultado diferente, ok? Muito bem. Então, vamos para a nossa próxima tela. O que está acontecendo nessa informação aqui? Vem comigo. No linkage, genes ligados no mesmo par de cromossomos, eu gosto muito de estar reafirmando sempre isso, com crossing, ou seja, linkage com crossing. Se eu estou dizendo que a linkage com crossing, estou afirmando, então fica a pergunta, existe linkage? Será que tem genes de ligação que não fazem crossing over? Vamos ver. Todavia, as frequências são diferentes, como neste exemplo das moscas do gênero Drosophila. Então, nós temos aqui, obviamente, o Azão, Azinho num par de cromossomo homólogo e o Bzão, Bzinho também, o que justifica já pela imagem que é linkage. Beleza? Vamos ver o que temos pela frente. Então, o que nós temos aqui, nesse cruzamento, é o seguinte. Nós, quando afirmamos que há linkage, eu vou mostrar para vocês aquele mesmo cruzamento que eu havia mostrado antes, que vocês podem observar aqui. Eu vou ser um pouco mais objetivo desta vez. Então eu tenho aqui ó, os 4 gametas extraídos, aqui eu tenho o gameta que eu vou fazer o cruzamento, e aqui eu tenho os valores, ó, hipoteticamente 41,5% desse chamado parental, que é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, 8,5% do Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, 8,5% do Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho e 41,5% do Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. O resultado que o Azão, Azinho, Bzão, Bzinho produz, fenotipicamente falando, é corpo cinza e asa longa. É o mesmo resultado que um dos parentais tinha. O outro é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, que representa o resultado fenotípico de corpo preto e asa vestigial. Estes dois estão revelando resultados chamados de resultados parentais. Então aqui nós temos um resultado parental, fenótipo parental, e aqui também temos um fenótipo parental, ok? Veja que aqui agora
nós temos um resultado recombinante, porque os parentais não tinham este fenótipo. Eles eram cinza, mas quando cinza tinham asas longas. E esse é corpo cinza, mas asas vestigiais. Aqui é um outro recombinante que tem um corpo preto e apresenta asas longas. Isso não foi observado lá nos parentais. Eles são chamados recombinantes. E esse resultado, a soma desses resultados aqui, do 8,5% com ele mesmo, o resultado, a soma, é a taxa de permuta, é quanto eles conseguiram fazer de permuta. Olha a observação. Neste exemplo, a taxa de permuta, o crossing over, será de 17%, ok? A porcentagem saiu aqui na linha de baixo. Ou então você pode chamar isso de morganídeos. Eu já encontrei questões que, em vez de falar porcentagem, mencionavam um valor, tipo 17 morganídeos, que é a mesma coisa que 17%. Ou então eu já vi falar em 17 centimórgãos, ou então em UR, que são unidades de recombinação, que é a mesma coisa. Mesma coisa que porcentagem. Pega tudo isso que é estranho, morganídeo, centimórgão, UR, e transforma isso em porcento, que você vai ficar super bem. Então, aí vamos para a nossa próxima tela. Que legal. Essa matéria, eu gosto muito desse conteúdo. Eu acho que esse conteúdo é um conteúdo que complementa o estudo da genética. Nem sempre é trabalhado em sala de aula, ensino médio, esse conteúdo. Não entendo o porquê, mas nem sempre é. Mas enfim, vamos fazer a nossa parte aqui. Então, continuando com a informação. Eu falei antes que tem linkage, né, com crossing. Então, eu deixei implícito que poderia ter linkage sem crossing over. Aqui está, linkage sem crossing over. Em vários cruzamentos realizados, do tipo azão-azinho, bezão-bezinho, olha só, em vários, Morgan obteve dois fenótipos parentais, azão-azinho, bezão-bezinho e azinho-azinho, bezinho-bezinho, na proporção de 50% cada, ou seja, 50% de um, 50% de outro, e aí eu não encontrei, por exemplo, azinho, azinho, bezão, bezinho, e nem encontrei azão, azinho, bezinho, bezinho. Para explicar esse resultado, ele sugeriu a hipótese que os genes ligados ficam tão próximos um do outro que dificultam a ocorrência de crossing over entre eles. Preste atenção. Se neste ponto aqui eu observo um gene, olha só, aqui está um locus gênico, e eu observo aqui embaixo, olha quanto eles estão perto, muito pertinho. Quanto mais próximo eles se encontram, isso é bem importante lembrar, mais difícil vai ficar para eles poderem se encostar e fazer a permuta, ok? Mais difícil para fazer essa permuta aqui, ó. Então, memoriza comigo isso que eu estou te afirmando agora. Quando eles estão em ligação, não há dúvida que eles estejam em ligação, mas eles estão muito próximos, é difícil conseguir permutar, ok? Muito bem, então vamos complementar essa informação assim. Esse cruzamento feito por ele, onde ele diz que várias vezes ele não obteve o chamado crossing over, aqui está mais uma vez o cruzamento, ele revelou 50% desse parental, 50% do outro parental e 0% desses dois aqui que são chamados recombinantes. Ele não encontrou recombinantes. Significa que não há crossing over. Os gametas produzidos são sempre gametas parentais. O azão, bezão, que é um gameta parental, e o azinho, bezinho, outro gameta parental, que cruzado com azinho, bezinho, resulta no fenótipo parental azão, azinho, bezão, bezinho, e no fenótipo parental azinho, azinho, bezinho, bezinho. Muito bem, é mais uma informação que você está tendo importante. Agora, nós vamos aplicar o conhecimento dessa matéria num exercício bem legal. Vamos então aplicar. Aplicando o conhecimento dessa matéria. Vamos aí. Bom, é uma questão bem contemporânea, é uma questão de 2017, como aqui está, tem uma imagem onde tem uma fonte já indicada,
E a pergunta é: um pesquisador tenta descobrir se pares de genes alelos que atuam em duas características para a cor, o colorido, que é o Bzão, e o incolor, que é o Bzinho, e o aspecto, que é o aspecto liso, Rzão, e o aspecto rugoso, que é o Rzinho, do grão do milho, que nós estamos mostrando na imagem, se situam em pares de cromossomos homólogos, se situam em pares de cromossomos homólogos ou no mesmo cromossomo, em linkage. Então, esse pesquisador queria saber se o gene Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho situava-se no mesmo par, em linkage, ou em homólogos, em pares diferentes, seria segregação. Essa foi a pergunta dele. O que ele fez? Ele efetuou o cruzamento de um duplo heterozigoto com um duplo homozigoto recessivo, o que nós falamos várias vezes, o que significa isso. Então, significa um cruzamento teste. Lembra disso? Muito bem. Aqui está o cruzamento que ele fez. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, com Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Resultado este que eu havia mostrado para vocês agora há pouco. Vamos só relembrar. Agora há pouco eu havia mostrado para vocês esse mesmo cruzamento, só para mostrar de novo, para a gente poder ficar ligado. Olha só, aqui está, nesse cruzamento aqui, veja só, aqui está, é o mesmo cruzamento, só que lá na questão está usando Rzão, Bzão e Rzão, tudo bem, só muda a letra, só o símbolo, tá? Então, nós vamos sair daqui e vamos voltar aqui. Aqui está. Então, veja, a questão menciona o gene R e B, só troca o símbolo. Porém, essa questão, ela aplica um outro gene. Vai dizer, tá, mas isso aí não dá erro, professor? Isso não dá erro porque só troca o símbolo. Então, vamos ficar tranquilos em relação a isso. Isso aconteceu nessa questão, eu não quis fazer nenhuma alteração. Olha só, assinale a alternativa que resulta na correta F1. Eu quero saber o resultado dessa F1. Você vai me dizer, vai pensar comigo e vamos dar uma nota para ti ao final dessa questão. Letra A. Distribuição independente. É a mesma coisa. Distribuir é segregar. Então, segregação independente. De acordo com a primeira lei de Mendel. De acordo com a primeira lei de Mendel, apresentando 4 genótipos e 2 fenótipos. Colorido com rugoso e incolores e lisos. Vamos fazer algumas correções. Primeiro, segregação independente trabalha conceito da segunda lei de Mendel. É o primeiro erro. Segundo erro, nós não temos 4 genótipos e 2 fenótipos. Nós temos 4 e 4. Tu vai lembrar, eu falei agora para você, 4 e 4. 4 genótipos, 4 fenótipos. Então, já riscamos essa alternativa. Letra B. Distribuição independente, ele poderia, o cara queria saber, o pesquisador, se estava em linkage ou distribuição independente. Distribuição independente, de acordo com a segunda lei de Mendel, até aqui está tudo certo, apresentando as proporções, agora colocou proporções reais, 280 coloridos e lisos, né, que nesse caso seria vamos pegar as letras da questão, o Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho, 290 incolores e rugosos, que nesse caso nós encontraríamos, por exemplo, hipoteticamente lá o chamado Bzinho, Bzinho, Rzinho, Rzinho, 17 coloridos e rugosos e 13 incolores e lisos, que seriam os recombinantes. Veja comigo, se eles estão em distribuição independente, como afirma aqui no início da alternativa B, é porque eles encontravam-se em cromossomos diferentes, ok? Se eles se encontravam em cromossomos diferentes, o resultado obtido teria que ser igual, 25, 25, 25, 25. Então, jamais esses valores poderiam ser 280, 290, 17 e 13. Não poderia ser. É por este motivo que essa alternativa está incorreta. Letra C. Linkage. Ele afirmou que estava em linkage com crossing over. Se é com crossing over, tem que ter, então, valores diferentes. Lembra? Valores diferentes, não 50 e 50. Apresentando 4 genótipos e 2 fenótipos. Bom, já vamos resumir aqui, ó,
o resultado está errado porque tem que ser 4 genótipos e 4 fenótipos. Então, mais uma alternativa errada. Letra D, linkage, sem crossing over. Bom, aí tu vai dizer, professor, linkage sem crossing over, eu já matei a charada, é 50% para um parental, 50% para o outro. Aqui diz linkage sem crossing over, apresentando as proporções de 75% para o parental azão, azinho, bezão, bezinho, e 25% para o parental azinho, azinho, bezinho, bezinho. Erro, deveria ser 50 e 50. Linkage, com 4 genótipos, 4 fenótipos, com 2 tipos parentais em alta frequência, sem crossing entre eles, e 2 tipos recombinantes em baixa frequência, com crossing over. E aí, esta é a resposta correta dessa questão que caiu recentemente em 2017. O que tu vai fazer? Tu vai pegar essa questão, você que entendeu e você que acertou essa questão, vou te dar um certão assim, e aí você vai ficar feliz, você vai dizer, eu entendi, professor, o que você falou até agora, e eu entendi a correção de cada alternativa e entendi por que a resposta é a letra E, de Espanha. Muito bem, então vamos continuar com o nosso conteúdo e agora vamos dar prosseguimento a essa informação aí. Vamos só melhorar aqui o nosso quadro, né? Que ele está muito ruim. Agora vamos voltar à posição ideal. Aí está, quase, né? Bem, tu pensou que era tudo, né? Não, tem mais algumas informações complementares, eu acho muito importante. O arranjo cis e trans dos genes ligados. O que são esses arranjos? Arranjo do tipo cis e arranjo do tipo trans. Considerando 2 pares de genes ligados, como por exemplo azão-bezão e azinho-bezinho, em um indivíduo heterozigoto pode ter os alelos arranjados de 2 maneiras no cromossomo. A primeira maneira, observa comigo aqui, os alelos dominantes azão e bezão se situam em um cromossomo, obviamente, senão não seriam ligados, né? Enquanto os alelos recessivos, azinho e bezinho, se situam no cromossomo correspondente, que é o homólogo, né, no mesmo par, aí a ligação. Esse tipo de arranjo é chamado cis. Então, na prática, eu coloquei aqui, ó, vamos tentar dar um destaque só para o azão. Ó. Azão-bezão. Tá vendo esse azão-bezão aqui? Ó? Tá vendo isso aqui? Este azão-bezão está sendo encontrado ali, ó, está nesse cromossomo aqui. Tu vai dizer como, professor? Aqui está ele, ó, azão e bezão. Ok? Entendeu? Muito bem. Tu está vendo agora o azinho e o bezinho. Então, nós temos um cromossomo só com genes dominantes e um outro cromossomo só com genes recessivos. Quando isso acontece, nós chamamos isso de posição cis. Ok? Muito bem. Então, saímos daqui e vamos para a próxima. Aí vem o ponto 2. Ponto 2. Aqui está o nosso ponto 2. O alelo dominante azão e o alelo recessivo bezinho se situam em um cromossomo, enquanto o alelo recessivo azinho e o alelo dominante bezão se situam no cromossomo homólogo correspondente. Esse tipo de arranjo é chamado arranjo trans. Então, trans significa movimento. Aqui nós encontramos o azão e o bezinho situados nesse cromossomo e o azinho e o bezão situados no outro cromossomo. Antes nós tínhamos o azão e bezão e o azinho e bezinho. Tínhamos um cromossomo só com dominante e um cromossomo só com recessivo. Agora nós temos o contrário. Quando isso acontece, estamos falando da posição denominada posição trans. Muito bem, isso é bem fácil de memorizar. Vamos à frente. Agora, nós vamos falar de um outro momento dessa matéria, que nós temos que aprender esse momento junto com a matéria de linkage, que são os mapas cromossômicos. É um subitem dentro da matéria. Mapa genético, mapa cromossômico ou mapa de ligação é uma representação gráfica das distâncias entre genes e de suas posições relativas em um cromossomo. Essa distância é calculada a partir da porcentagem de permutações, porcentagem de genes recombinantes produzidos em cruzamento, ou taxa de crossing over entre eles.
A unidade de medida utilizada é o morganídeo, que nós já falamos antes, que pode ser centimorgan, que pode ser unidade de recombinação, que pode ser porcentagem. Para se obter um mapa genético, é preciso levar em consideração que, quanto maior for a taxa de recombinação gênica, maior será a distância entre os genes e vice-versa. Vale lembrar que, quanto maior a distância entre os genes, maior a possibilidade de haver crossing. Então, nós estamos falando que é diretamente ligado. A distância entre os genes no cromossomo está diretamente relacionado à taxa de permuta. Quanto mais distam um do outro, maior a permuta. Quanto menos distam um do outro, menor a permuta. E quanto menos distam, vou afirmar, é mais difícil fazer crossing over, ou seja, menor a taxa de permutação ou até mesmo zero. Muito bem? Ok, então saímos daqui e vamos para a nossa próxima telinha, que aqui está. Olha só, a distância hipotética entre os genes será, eu botei distâncias hipotéticas. Primeiro, eu tenho a distância entre Azão e Bzão, vamos só dar um destaque aqui, hipoteticamente entre 45%, ou 45 morganídeos. Azão e Czão será de 20, Bzão e Dzão 5, Czão e Dzão será de 20, Czão e Bzão 25 e Azão e Dzão de 40. E aí a pergunta, qual será a posição dos genes nesse cromossomo? É importante lembrar que a posição dos genes não é a posição alfabética, A, B, C, D. Não. A posição, a taxa de permuta, ela é proporcional à distância. Então, se eu quero saber quais os genes que situam-se nas extremidades do cromossomo, então eu tenho que falar na maior permuta. Por exemplo, qual é a nossa maior permuta nesses 6 pontos indicados? Tu vai dizer, olha professor, a maior permuta é essa aqui, observada entre o Azão e o Bzão, de 45%. Exatamente isso. Então, vamos observar a seguinte situação. Eu vou traçar aqui um itinerário, ok? Vou colocar os genes Azão e Bzão. Vejam, coloquei o Azão e o Bzão nas extremidades. Comecei pelo Azão e terminei pelo Bzão. Poderia ter colocado o contrário, já vou dizer para vocês o porquê, mas vou começar por ele conforme a indicação da questão, A e B. Então, Azão e Bzão distam um do outro 45 m, que é 45 morganídeos, ok? Então, esta é a distância observada aqui. Muito bem? Ok. Então, só para mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Se há 45 de probabilidade dessa distância, o que eu faço agora, professor? Agora, eu vou ter que encostar alguém perto do A ou outro gene, alguém é gene, perto do B. Eu pego qual? Eu já peguei o 1 de 45. Então, vamos pegar o próximo. Olha só. O que eu fiz? Eu peguei agora, no próximo, que é o A, o Azão e o Dzão. Segundo o Azão e Dzão, como mostra aqui na questão, ó, Azão e Dzão, aqui embaixo, o Azão e o Dzão, vamos marcar aqui, ó, Azão e Dzão, está a 40%, é a distância entre eles. Então, é a segunda maior distância. Então, vocês podem observar aqui, ó, Azão e ali o Dzão, e aqui os 40 morganídeos. Beleza? O que eu fiz agora? Agora, eu vou botar, olha só, a distância entre o D e o B. Por que a distância entre o D e o B, que é a menor distância? Está aqui, ó, D e B, eu aproximei, aí está a menor distância, que aqui está D e B. Automaticamente, eu só tenho agora o A e o C e o D e o C e o B. Se eu olhar nesse mapa construído, se eu apresentar mais uma proposta, olha só, vou colocar mais uma proposta, que é entre o A e o C e o D, então eu vou verificar A e o C, aqui ó, o A em relação ao C, 20%. A em relação ao C, 20%. Vou observar o C em relação ao D,
Olha só, C em relação ao D, 20%. 20% ou 20 morganídeos mais 20 morganídeos é igual a 40 morganídeos. E por último eu tenho C em relação ao B, 25%. O C em relação ao B. Então, deste ponto do C até o ponto do B, eu tenho 20 morganídeos mais 5 morganídeos, total de 25. Muito bem. Com isso, eu acabo de chegar ao resultado, ou à conclusão, que a posição, qual será a posição dos genes neste cromossomo, será A, C, D, B. Então, vamos ver aonde nós vamos chegar com essa conclusão aqui. Vamos só desfazer a informação anterior para ficar uma tela limpinha e aí vamos ficar com a nossa tela aqui em cima. Olha só. Conclusão. Isso é bem importante, pessoal, muito importante. A conclusão. Eu concluí, primeiro, segundo a orientação anterior, que eles estão em Azão, Czão, Dzão, Bzão, que obedece este sentido aqui, ok? E esse sentido é este aqui, para você poder entender a minha didática aqui nessa questão, ok? É esse sentido. Nesse sentido, eu vou ter o gene, primeiro o Azão, depois o Czão, depois o Dzão, depois o Bzão, conforme mostrei na tela anterior. Mas eu poderia pegar e inverter esse cromossomo. Ele está, por exemplo, assim, ok? Eu poderia fazer isso aqui com ele, ok? Se fosse, então, isso, eu teria anteriormente Azão, Czão, Dzão, Bzão. Se eu inverter, eu vou ter Bzão, Dzão, Czão, Azão. Por isso que nós não sabemos a posição do cromossomo. Está assim ou está assim? Não sabemos. Então, isso não é possível prever. Então, por isso que a posição pode ser uma ou pode ser a outra. Cuidado, que a alternativa, caso fosse uma questão, teria ACDB ou BDCA ou ambos. Se liga aí. Então, é por este motivo que eu falei para você, então, na posição, olha só, posição B, a posição D está aqui, o C está naquela posição e o A está por último, daí só invertendo a posição do cromossomo. Então, é importante que você faça exercícios sobre esse conteúdo para você esclarecer muito bem essas informações. Você pode também mandar uma informação para mim, me perguntando lá, questionando, professor, não entendi tal ponto, você poderia me explicar? Perfeitamente eu posso explicar para vocês, e inclusive se você entrar em contato comigo por e-mail, eu posso dar a resposta para você ou tentar te ajudar por e-mail, né? Naquele meu e-mail já mencionado no meu canal, que eu posso repetir para ti para ganhar tempo, que é rodrigosantos@upf, de U de urso, P de pato e F de fada, upf.br, ok? Muito bem, então podemos seguir em frente agora, vamos aplicar o nosso conhecimento. Aplicando conhecimento, que é aquilo que eu fiz com a questão anterior, com a matéria anterior, agora também vamos aplicar o conhecimento. Aplicando o conhecimento da matéria. Uma espécie de tomateiro apresenta os genes Azão, Dzão, Ezão e Fzão ligados a um determinado cromossomo. Está dizendo já que é ligado, então está dizendo que é linkage, está afirmando que é linkage. Que determinam a cor da textura das folhas, a morfologia do fruto e as cores do caule. Muito bem. Então, primeiro, determinam a cor, a textura das folhas, a morfologia do fruto e as cores. São 4 características. As frequências de crossing over encontradas nos cruzamentos testes para os 2 pares de genes foram, olha só, então nós temos aqui a distância entre F e E, isso é legal lembrar, ó, vamos colocar em vermelho mesmo, ó, entre Fzão e Ezão é de 40%, a distância entre Fzão e Dzão é de 9%, entre Dzão e Ezão é de 5%, muito importante, entre Dzão e Azão é de 11%, destacando isso, Fzão e Azão é de 20%, e Ezão e Azão é de 6%. E a pergunta, qual é a sequência desses genes localizados no mesmo cromossomo?
Qual é a sequência? Vou repetir uma frase. A distância dos genes no cromossomo, ela é proporcional à taxa de permuta. Quanto maior a distância, maior a frequência. Quanto maior a distância, menor a frequência, ou a permuta, ou o crossing over. Então, a maior frequência significa daqueles genes, ou significa que são aqueles genes situados nas extremidades daquele cromossomo. Nas extremidades. Então, qual é a maior frequência? 14, 9, 5, 11, 20 ou 6? 20. 20% é a nossa maior frequência. Se liga neste valor. E aí vamos ver a frequência entre F e A. Então, quer dizer que F e A situam-se nas extremidades. Se você observar, a única alternativa, olha só, aqui não tem F e A, aqui não tem F e A, nem A e F, né? Aqui não tem F e A, e aqui tem F e A. Aí você já matou a questão, tu ganhou tempo nessa questão. Tu já mata a questão assim, mas nem todas as questões serão assim, nem todas. Mas essa aqui, tu teria plena condição de matar ela rapidinho e ir para a próxima. O que vai acontecer? A gente vai fazer igual, vamos descrever. Eu repeti, vamos mostrar a telinha aqui, ó. Eu repeti a tabela para você observar. Vamos colocar assim, ó, repetir a tabela para justificar a resposta, né, da nossa letra D de Dinamarca. Aí está, agora aparece todas as alternativas. Eu vou pegar a maior frequência, que é essa aqui observada, maior frequência, e eu sei que é o F e o A. Eu tenho aqui o F, eu tenho aqui o A, ok? Eu sei que é de 20% o total, 20 unidades, recombinação a 20% entre eles, é a maior distância. E vou pegar agora o F em relação ao D, quanto é, ou qual é, vamos só melhorar aqui, a relação de distância do F em relação ao D. Você vai olhar aqui, ó, 9 unidades, tá aqui, ó, 9 unidades. O D em relação ao E, segundo o que consta, o D e o E é de 5 unidades. Então, a distância do F em relação ao E, aqui, é 9 mais 5. F em relação ao E é de 14, ok? E aí está, E em relação ao A, o E em relação ao A é de 6%, ou 6 unidades, e nós matamos a charada. Lembrando que poderia ser F, D, E, A ou A, E, D, F. Tanto um quanto o outro, porque nós não sabemos se a posição é essa ou a posição é o contrário. Aí, por isso, a letra é a letra D de Dinamarca. Bom, pessoal, muito gratificante esta aula, mais essa aula para esse canal Biologia Minha Prova. Eu vou te aguardar já no próximo vídeo. O meu próximo vídeo, a minha aula 9, é uma aula sobre a chamada frequência de Hardy-Weinberg, a genética das populações. E aí, vamos lá, não esqueça de dar um joinha para mim, de acionar o sininho, que é aquela frase clichê de todo youtuber, mas isso realmente é muito importante para você receber a notificação, e eu preciso muito que você assista os meus vídeos, obviamente para você aprender, e contabiliza para mim também no meu canal, que isso realmente é o meu retorno. Então, valeu e até mais. Tchau, tchau!